Pois é, galera, a família de Tsuter batizou uma faca com Césio 137 e estão bolando uma conspiração contra o Jake que nesse capítulo vai ter que enfrentar Arvok, o irmão de Tsuter. E claro que não pode faltar mais alguns problemas jurídicos entre o clã Matkaio e o povo do céu. Se liga em tudo isso. Eita que o final de ano já tá chegando, galera. O HQJ vai completar um ano agora em janeiro. E eu já quero agradecer a todos vocês por todo esse apoio e carinho com o canal. Bom, eu sou o John, sejam todos muito bem-vindos. E seguindo com a história de Avatar, a capa desse capítulo temos Jake e Arvok se enfrentando em um estilo de boxe sem luva e com facas. Enquanto o clã tá todo ali em volta, né, assistindo aquele espetáculo. Rapaz, essa capa me lembrou muito aquele momento do Jake enfrentando o Tsuter lá no filme de 2009. E lembrando que as alterações de imagem falam para preservar a obra original. Já se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Mas agora bora logo pro capítulo, que hoje vai ser embaçado, hein? Rapaziada, para quem se esqueceu do capítulo anterior, Ateio, o pai de Tsuter, convenceu Arvok a desafiar o Jake para um duelo e assim assumiu o controle do clã. E depois, na miúda ali, né, o Ateio ele se junta com Artsut, que era a esposa dele, né, a mãe de Tsuter, e eles bolam uma trapaça, né, banhando uma faca em um mel brilhante lá. E esse capítulo começa com Arvok carimbando um bicho no céu. E detalhe, não é para comer não, na verdade é para se pintar das entranhas do bicho pro combate, né? Imagina a revolta da Ney vendo essa parada, porque ela é a favor da vida, né? Vocês sabem. E o bicho dá medo, hein? Ô passarinho do inferno. O Arvok, ele faz todo esse preparo com um baita momento de reflexão dele, né? Sobre a família dele e sobre o Tsuter, seu irmão. O moleque praticamente abre o coração, né? Falando que Tsuter era o favorito, que nunca ligaram pra ele e que ele também não sabe bem se ele tá fazendo o que é certo ali naquele momento. Mas, pô, cara, ele fala, não, meu, mas peraí, mesmo assim eu vou me dedicar aqui, né? Porque eu quero deixar meus pais orgulhosos. Quem sabe até eu não ganho um frango de borracha no Natal. Já longe dali, a galera humana tá indo atrás de mais recursos. E dentre a galera ali tá o Norb. Olha aí, pros fãs de mais um cidadão que acabou sendo mal explorado no filme. A Catelyn e o Nor bate mó papo ali sobre os recursos estarem acabando e o Jake ter que cuidar de muita coisa de uma só vez, né? E aí por isso eles estavam com várias dificuldades de acertar ali a convivência entre os humanos e os Na'vi. E tipo, cara, eles vão falando várias estresses e cara, tem uma vibe muito boa essa conversa, porque eles vão atualizando a gente, né, do que rolou ali nas últimas 2 semanas após a batalha. E essa conversa é interrompida por um tiroteio daquela tropa da Catelyn em direção às máquinas quebradas. O Norm ali na hora, né, fica todo preocupado, né? Mas aí a Catelyn fala, meu, é o seguinte, cara, tá todo mundo estressado aqui, eu autorizei sentar o dedo na máquina pra se aliviar, senão qualquer hora vai dar ruim pros naves. Cara, o Norm fica mal sem jeito ali na hora, traumatizado por causa da guerra, né? O bichinho quase morreu, mas aí a Catelyn se junta aos doidos lá e toma-lhe bala. Agora, enquanto a galera tá se desestressando com o dedo nervoso, lá nos portões aparece essa mãe aí com o filho no colo e parece que o moleque tá queimado, sei lá o que que é isso, não fica muito claro. Mas enfim, o menino tem alguma coisa ali e o povo do céu tá tentando dar um metiolate pro moleque, né? E é uma mini confusão, porque a mulher não quer aceitar, porque não confia neles. E aí do outro lado tem a Moat com a cientista tentando explicar que vai ser bom e principalmente que não vai arder. Até a Artsy aparece ali pra provocar, falar que a galera do céu são demônios. Mas aí a Moat leva na lábia ali que ela tem, né? E o moleque é medicado. E pô, galera, o Jake tava presente durante todo esse tempo e meio que o cara não consegue fazer nada pra ajudar. Aí depois ele começa a conversar com a Moat, falando que quer participar mais e tal, que não tá fazendo bastante. E aí a Moat explicou, velho, se lidera o clã, né, meu? Isso aí já é muita coisa. Pode deixar que dessa parte aqui a mãe cuida. E, velho, que legal a conversa dos dois, porque vemos o Jake assumindo a responsa ali realmente do clã. Só que ele tá todo deslocado, o cara tá inseguro pra caramba, tá super preocupado, com medo de não conseguir cuidar do clã. Ele até ele vai contando umas histórias pra ela, né, de tempos difíceis que ele passou, como a morte do irmão dele. Mas o bom é que a Moat está sempre ali do lado do cara, né? Sempre orientando ele. Mas vamos lá, durante a conversa, a véia do mal, Artsut, né? Ela volta ali para discutir com o Jake e a Moat. E ela levanta a mó fita que o Jake roubou o lugar de direito do Arvok. E aí, meu, eu tenho que destacar também como o Jake tá diferente nessa história, hein? Durante a conversa ele fica todo acuado, muito calmo, sempre tentando ouvir e ajudar. E para quem conhece o Jake do filme, esse mano aqui é outra pessoa.
Mas então quem aparece ali é o Arvok. Ele desafia o Jake para o primeiro sangue. E para quem não sabe o que é primeiro sangue, não se acanhe que o Jake também não sabia. Mas a Moat conta ali, né? Chama ele de cantinho ali. Conta que basicamente, cara, é um combate onde quem derramar a primeira gota de sangue vence. É isso. E pô, galera, o clima esquenta, hein? Porque o Arvok conta que tudo isso, né? De morar nos portões e tal, não sei o que, foi pro povo do céu poder controlar os naves e tal, entendeu? E o Jake, né, ainda calma ali na dele, explicando, pô, então, ó, se você tiver algum problema, se tiver algum pensamento, alguma coisa, deixa isso chegar em mim que a gente resolve, cara. Mas o Arvok desafia ele, né, não quer nem saber, e fala, meu, eu quero o direito de Oloitan e tal, não sei o que. E claro que o Jake, com toda essa calma dele aí, já deve estar doido pra bater em alguém, então ele aceita ali na hora, mesmo a Moat aconselhando ele a não fazer. E rapaz, essa é a primeira vez que a gente vê o Jake seguro de fazer algo nesse quadrinho. Lutar o cara sabe, né? A Moat prepara ali, né, o ritual de combate, compra um vinho, queijo, sabe, essas paradas. Então, enquanto de um lado tem o Jake super calmo, tranquilo, relax ali, né, confiante, ele vai conversando, né, com o Kaane ali, o Norv, né, pô, basta um corte e tal, tá tudo resolvido. Só que do outro lado o negócio tá pegando fogo, o clima tá muito pesado, porque o Ateio e a Arceus tá incentivando o Arvok a humilhar o Jake e não parar após o primeiro corte. E velho, quando a luta realmente começa, o Jake ainda vai provocando o Arvok, falando que depois ele não vai querer ressentimentos e tal, que mais tarde eles vão fazer um churrasco, zerar uns engradados de pitu, e o Arvok fica doido com ele, cara. E velho, eu tenho que dizer pra vocês, essa luta, ela só dura alguns poucos golpes e esquivas, porque o Jake domina o cara com uma facilidade, meu, que eu, cara, eu não tava esperando isso. E ele ainda vai elogiando, meu, as habilidades do moleque. A Moat, ela declara o Jake vencedor, né? E o Arvok fica todo confuso ali, sem entender o que aconteceu, porque a derrota foi muito rápida e fácil, né? E aí ele arremessa a faca na direção do Jake. Lembrando que esse troço tá com Césio, hein? E bicho, o Jake não segura esse trem. Eu acho que eu nem preciso contar pra vocês o que aconteceu, né? O miserável caiu no chão inconsciente, cara. A Moat, especialista, né, em veneno desde a Adaptio Morra, já identifica o caso e acusa Arvok pela trapaça com a lâmina. Coitado do moleque, ele ficou todo confuso, né? Mas aí ele se lembra do capítulo anterior e ele começa a perceber tudo que estava rolando ali. E aí ele se vira para os pais dele e esse capítulo se encerra com os pais de Tsiltei abraçados e em silêncio, como se lamentassem profundamente a morte de Tsiltei e ao mesmo tempo comemorassem a vingança que haviam conseguido. Eita nossa galera, que climão tenso, hein? Mas essa história continua, hein? Então já deixa um like, não esquece de me seguir lá no Insta e se não quiser perder o próximo capítulo, já se inscreve aí no canal para ver qual vai ser a punição de Arvok e o que a galera vai fazer com o corpo do Jake. E fique esperto, porque também vai rolar um golpe de estado pra cima do clã. E se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi um resumão. Meu muito obrigado a todos, espero que quem tenha sobrevivido ao Natal tenha um belíssimo ano novo e logo mais eu estou de volta com mais vídeos. Então um grande abraço e tchau!